Oi, 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 meus amores, aí tudo beleza com vocês? Na aula de hoje nós iremos trabalhar o capítulo 8, que iremos falar sobre a independência do Brasil, algo que marcou a história de todo o povo brasileiro. Bora aprender? A independência do Brasil foi declarada no 7 de setembro de 1822 e com ela foi o fim do laço colonial que existia entre Portugal, declarando-se como uma nação independente. A independência do Brasil foi o resultado de uma série de transformações que o país enfrentou a partir do período joanino e teve como grandes nomes Pedro de Alcântara e José Bonifácio. A independência do Brasil teve um grande ponto de partida na Revolução Liberal do Povo. Tinha intenções para o Brasil diferente das que a elite brasileira já possuía naquela época. Essa divergência de interesses fez com que essa camada social passasse a defender a ideia da ruptura do laço existente com a metrópole. Alguns fatos que levaram a isso. Primeiro, transferência da corte portuguesa e o período joanino. Então esse foi o primeiro fato que ocasionou a independência. No final de 1807, a família real portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil por conta da invasão francesa em represália ao fato dos portugueses terem furado o bloqueio continental. Essa transferência, que na verdade foi uma fuga, fez com que a família real transferisse todo o seu aparato administrativo de Lisboa para o Rio de Janeiro. A transferência da corte portuguesa para o Brasil promoveu uma série de mudanças no país. Agora que a família real estava aqui, era necessário investir no desenvolvimento do Brasil. E, assim como primeira medida, Dom João, que só se tornaria Dom João VI a partir de 1816, decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Na prática, essa decisão colocava fim no monopólio comercial que existia e garantia aos comerciantes instalados no Brasil a possibilidade de comercializar, por exemplo, com a Inglaterra, a grande potência comercial do mundo na época. A parceria entre Brasil, Portugal e Inglaterra intensificou-se quando foi assinado o Tratado do Comércio e Navegação, em 1810, garantindo a redução de impostos para as mercadorias trazidas pelos ingleses. Além da mudança na economia, a transferência da corte trouxe mudanças para a cultura e ciência, uma vez que foram construídas universidades, teatros e bibliotecas, por exemplo. O crescimento do cenário científico e cultural do Brasil possibilitou a vinda de intelectuais e artistas importantes daquela época para o país. Todas essas mudanças foram realizadas para transformar o Rio de Janeiro em um local apto para abrigar a corte e todas as suas instituições administrativas de Portugal. Além dessas mudanças significativas, o Brasil começou a impor-se como uma potência expansionista na América do Sul, e assim Cisplatina e Guiana Francesa foram invadidas por ordem de Dom João VI. Depois de inúmeras transformações, o Brasil ainda passou por outro momento extremamente importante, que ocorreu em 1815. O país foi elevado à condição de reino e Portugal passou a chamar-se Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Na prática, o Brasil deixa de ser uma colônia para se tornar um ente igual a Portugal. Ela poderia ser sentida como um interesse de Portugal de impedir que qualquer ímpeto revolucionário fosse desenvolvido aqui. Isso é significativo porque na década de 1810, os movimentos de independência pipocavam nas colônias espanholas e o Brasil
ainda tinha outros exemplos revolucionários, como o dos Estados Unidos. O domínio português ele parecia estar assegurado, apesar de demonstrações de insatisfação, como o da Revolução Pernambucana em 1817. Tudo mudou quando foi iniciada em Portugal a Revolução Liberal do Porto em 1820. Essa foi uma revolução de caráter liberal que iniciou em Portugal poucos anos depois da derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. A burguesia portuguesa ela exigia reformas que colocassem fim à crise econômica e política e que o país enfrentava. Essa foi uma revolução de caráter liberal que se iniciou em Portugal poucos anos depois da derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. A burguesia portuguesa ela exigia reformas que colocassem fim à crise econômica e política que o país enfrentava e ainda desejava o fim do absolutismo. Havia uma grande satisfação por parte dessa classe com a liberdade econômica conquistada pelo Brasil durante o período joanino. Com o deflagrar dessa revolução, foram formadas as cortes portuguesas, instituições convocadas para elaborar uma nova constituição para o país e para liderar as reformas necessárias. As cortes passaram a exigir de imediato que o rei português D. João VI retornasse a Lisboa e que o monopólio comercial fosse novamente instaurado no Brasil. Foi a Revolução do Porto que deu início ao processo da independência do Brasil, uma vez que demonstrou que os interesses existentes entre metrópole e colônia fossem irreconciliáveis. As duas exigências da corte portuguesa logicamente repercutiam no Brasil e grande parte dessa repercussão foi negativa. Por exemplo, a pressão sobre D. João VI para o seu retorno era muito grande e a opinião no Brasil dividir-se. Sobre a segunda exigência, que foi a restauração do monopólio comercial, a opinião em geral foi extremamente negativa, pois demonstrou as intenções da corte portuguesa em recolonizar o Brasil. Pressionado, D. João VI jurou lealdade à Constituição Portuguesa em fevereiro de 1821 e em abril partia junto à corte portuguesa de volta para Lisboa. No entanto, seu filho Pedro Alcântara permanecia no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil. A partir daí, a relação entre Brasil e Portugal só se desgastou e começou pela atuação das cortes portuguesas em relação aos representantes brasileiros. Os portugueses demonstraram a intenção de impor autoridade sobre todas as regiões do Império Português. E as historiadoras Lília Schwartz e Heloísa Starling ainda destacam que os colonizadores tratavam os representantes brasileiros e o próprio Brasil com desdém. A intransigência dos portugueses em relação com os brasileiros fez com que a disposição da elite brasileira a negociar fosse transformada em resistência. Com isso, a agitação revolucionária no Brasil começou a aumentar e foi impulsionada pela elite do Sudeste. Lília Schwartz e Heloísa Starling destacaram também que entre setembro e outubro, a relação entre Brasil e Portugal agravou-se por medidas determinadas pela corte. E essas medidas foram: a primeira, exigência do retorno do príncipe regente. A reação ao pedido do retorno de Dom Pedro para Portugal foi muito grande e negativa, fazendo os brasileiros insatisfeitos organizar o que ficou conhecido como Clube da Resistência. Por meio deste foi organizado um abaixo-assinado contra o retorno de Dom Pedro a Portugal. O príncipe regente recebeu esse documento
com 8.000 assinaturas em janeiro de 1822. Esse evento acabou levando ao Dia do Fico, que aconteceu em 9 de janeiro, e foi uma ocasião em que Dom Pedro anunciou publicamente que desobedeceria à ordem portuguesa e permaneceria no Brasil. Até hoje, os historiadores não têm certeza da fala proferida por Dom Pedro, pois existem divergências nos relatos. Nessa altura do acontecimento, a saída pela defesa da independência começava a ganhar forças na elite brasileira, embora ainda fosse do desejo de muito encontrar um caminho que conciliasse os interesses Brasil e Portugal. A atuação das cortes, por sua vez, selou o caminho e conseguiu unificar a maioria das províncias brasileiras pela independência. E em maio de 1822, ficou decidida que as ordens enviadas por Portugal só teriam validade no Brasil por meio da aprovação de Dom Pedro, e isso ficou conhecido como Cumpra-se. E em junho foi convocada uma Assembleia Constituinte com a intenção de elaborar uma Constituição para o Brasil. Uma das figuras mais importantes para o processo da independência do Brasil foi José Bonifácio. A condução do processo da independência foi realizada principalmente por José Bonifácio, uma vez que ele conseguiu imprimir muitas de suas ideias nas decisões tomadas e na forma como Dom Pedro administrava o Brasil. Por fim, veio o rompimento oficial. No final de agosto, uma carta com novas ordens de Portugal chegava ao Brasil e o tom continuava ríspido. As cortes criticavam os privilégios brasileiros. E novamente o retorno do regente e o chamavam José Bonifácio de traidor. Essa nova carta fez a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, convocar uma sessão extraordinária que ficou decidida pela independência do Brasil. As notícias trazidas de Portugal e a decisão dessa sessão extraordinária foram enviadas para Dom Pedro. O regente estava em uma viagem para São Paulo e o mensageiro chamado Paulo Bregário alcançou a comitiva do regente em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Ao inteirar-se da situação, o regente supostamente realizou o Grito da Independência, também conhecido como Grito do Ipiranga. Esse acontecimento é considerado como um marco da independência brasileira. A partir daí, foi iniciada uma guerra de independência, pois algumas províncias optaram a manter-se leais a Portugal. Depois de alguns anos em guerra, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal em 1824, ou seja, 2 anos depois. No período de 1822 a 1824, o Brasil começava a organizar-se como nação independente, enquanto derrotava as províncias que ainda eram leais a Portugal. Depois da independência, o Brasil começou a organizar-se enquanto nação. A primeira decisão a ser tomada era o Brasil começou a organizar-se enquanto nação. A primeira decisão a ser tomada era a forma do governo a ser imposta aqui. E nosso país decidiu ir na contramão de grande parte do continente americano. O Brasil optou por transformar-se em uma monarquia e não em uma república. Na América do Sul, o nosso país foi o único a transformar-se em monarquia. E na América Latina, além do Brasil, só o Haiti e o México tiveram experiências monárquicas. Enquanto monarquia, o país precisava de um monarca. E assim, Dom Pedro foi aclamado e coroado imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro I. O período que Dom Pedro I governou o Brasil ficou conhecido como Primeiro Reinado. E o reinado dele ficou marcado pelo autoritarismo. Um símbolo disso foi a nossa primeira Constituição, que foi outorgada, ou seja, imposta, para atender aos desejos de Dom Pedro I, o imperador
acabou renunciando em 1830 e a independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com este evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. Bom, pessoal, esse aqui foi só um pouquinho da primeira parte da nossa aula sobre a independência do Brasil. Na aula 2, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá bom? Espero que tenha gostado e até a próxima.